é o secretário de Meio Ambiente, Marcelo Marques, que está aqui nos estúdios da União nesta manhã de segunda-feira, dia 27. E não é que julho já está com os dias contados? Prazer em revê-lo. Bom dia, secretário. Bom dia, Batista. Bom dia, caros ouvintes da Rádio União. Uma alegria estar aqui mais uma vez falando contigo e com a nossa comunidade. Muito bem. Tudo certo? Tudo certo, cara. Tudo bem. Tudo certo. Então tá bom. Secretário, é o seguinte, até aqui, ó. Secretário de Meio Ambiente, Marcelo Marques, também de Meio Ambiente, né? Também de Meio Ambiente. Sim. Presidiu a última reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente e diversos assuntos foram abordados, como recursos financeiros, estratégias de prevenção sobre El Niño, aterro sanitário e, claro, deve ter falado de arborização e tal. Tá, primeiro, quando foi a reunião e quanto tempo durou? A última reunião... nós tivemos 2 reuniões esse mês. Tivemos uma reunião ordinária e uma extraordinária, né? Vamos por partes, diria Jack. A extraordinária ela foi rápida, foi para aprovação por parte do Conselho da instalação de um ecoponto de maneira provisória na região do Copagro. Nós locamos onde estava o pátio da guarda, pátio de veículos. Sim. Lá embaixo, no antigo Banestar. Isso. Antiga Associação Banestar. Exato. Nós locamos lá e pretendemos, como tinha ali na Cirne Lima tinha um ecoponto de forma provisória com os containers, nós vamos fazer a mesma coisa lá. Porque nós estamos investigando um local para a instalação de um ecoponto como é no Santa Clara, né? Nós tivemos um local possível, foi feita uma audiência pública no passado, a comunidade não achou interessante, porque tem uma série de distanciamentos na legislação que precisa ser respeitado. Então foi bem breve a última reunião. O pessoal aprovou por unanimidade, entendem da necessidade que nós temos, porque é uma coisa que eu tenho, né? Tenho 120 dias, final do mês completo 120 dias de secretário do Meio Ambiente também. E os nossos amarelinhos, eles que é para o reciclado, hoje eles têm de tudo, né? Não tem só o reciclado. Então, mas o marronzinho também? Marronzinho também. Eu ando bastante, modéstia à parte, eu vejo. Triste, então, né? Então nós estamos tentando colocar... esse local a gente acredita que vai melhorar, vai desafogar um pouco esse amarelinho e melhora para a destinação correta, né? A gente quer... estamos fazendo uma série de iniciativas, né? Fiz uma alteração no decreto também, nós só temos que alinhar o processo. Uma vez, Batista, para a comunidade trazer para Santa Clara o registro de construção civil, ela tinha que fazer o protocolo, o agendamento, verificar se tinha regularidade perante o município, se devia IPTU ou não, para daí um dia ir lá agendar. E nós estamos tirando isso. Nós estamos fazendo alteração no decreto que não vai mais ter esse agendamento prévio, mantém sim os 2 cúbicos, porque né, não é só para aquela reforminha na tua casa, que nem compensa pegar caçamba, digamos assim. Mas você vai direto de Santa Clara e vai depositar. Nós queremos também fazer alteração de atendimento de horário, estender um pouco o horário, tudo para facilitar para a comunidade, para entregar fazer a destinação adequada e correta. Esse é o nosso desejo. Toledo sempre foi referência em limpeza, né? E os visitantes hoje não enaltecem mais isso. Daí a gente olha, os amarelinhos estão muito cheios, isso e aquilo. Então nós temos que recuperar esse histórico e essa etiqueta de Toledo, uma cidade super limpa. Não é um programa evangélico, mas darei meu testemunho. Há mais ou menos uns 20, 25 anos, faz tempo então, né? Lembro-me que veio um senhor do Acre para Toledo, conhecido da gente, seu Alonso, lembro-me até o nome dele. E ele morava em Rio Branco. E ele veio e disse, meu Deus, estou encantado. Eu falei, com o quê? Especialmente alguma coisa? Sim, com a limpeza da cidade. Falou, cidade limpa, cidade que não se vê lixo acumulado e tal. Tá certo que eu tô falando aí de 20, 25 anos. É realmente um tempo, a cidade aumentou, mas infelizmente, ultimamente, tá muito triste, né, secretário? Sim. A gente tem que admitir, né? Nós aumentamos, vamos lá, a coleta do amarelinho a gente faz inclusive aos domingos, muitas vezes, 2 vezes no dia, para ver se a gente melhora isso. Mas, por exemplo, pessoal, e não posso generalizar, não posso falar que é a população. Eu tenho que dizer que são alguns indivíduos da população que se acostumaram a colocar no canteiro central das avenidas o lixo,
Enfim, é uma série. Então, o que eu tenho olhado, né? Além das questões de aterro que a gente tem, mas quais formas a gente pode melhorar o contexto de limpeza do nosso município. Deixa eu falar uma coisa que eu observei, que eu sou chato para esse... O Rony, assessor do Lúcio, recebe quase todo dia uma mensagem minha de lixo aqui, lixo acolá. Quase todo dia eu mando para ele, tá? Por exemplo, tem uma situação na Parigô com a Cerro Corá, tem uma construção nova por lá, vou fazer merchan, quase em frente ao Clube Olímpico. Naquela esquina tem uma árvore. Deve ter umas 40 garrafas de vidro, dessas de cerveja, de refrigerante, essas garrafinhas, como é que chama isso? Long necks, né? Eu já falei, já avisei. E tantas outras coisas. Mas uma mudança foi feita que me parece que é interessante. Me parece, né? O tempo vai dizer. De pegar os amarelinhos e os marronzinhos e colocarem todos próximos. Tipo assim, se for para fazer caca, que faça aqui, né? Mais ou menos isso. Porque, por exemplo, ali no fundo da Cerro Corá mesmo, atrás do Olímpico, tem uma região. Sim. E o que acontece? Que daí é algo que eu preciso de mais tempo, nós vamos discutir. Tem muitas empresas fazendo descarte irregular. A empresa, se é um grande gerador, já tem legislação que diz que tem que cuidar, tem que ter um plano. Nós vamos entrar nessa discussão ainda no plano de gerenciamento de resíduos que as empresas têm que ter. Tem toda uma normativa. E aí, quando a gente chega lá, às vezes, rede de construção civil, por exemplo, isso é terrível porque acaba destruindo nosso amarelinho, sabe? Enfim. Mas a gente está discutindo, o Conselho do Meio Ambiente tem sido muito parceiro, propostas, discussões. Eu estava atrás de fazer um estudo mais abrangente disso, da questão da limpeza urbana, né? Porque a gente olha, tem alguns municípios que eles têm a concessão da limpeza urbana, como é a concessão do transporte público urbano, por exemplo. E a gente quer olhar para isso, não fazer, mas quer olhar se vale a pena, se não vale, quanto custa, quanto não custa. Porque hoje nós temos, dentro da limpeza urbana, uma série de contratos de forma picada. Até porque, deixa eu lhe ajudar nisso. Claro. Por exemplo, tem ruas que nitidamente a vassoura não passa por lá há muito tempo. Basta você andar, que você observa na Industrial, essa região que eu estou te falando aí, região ali do Clube Olímpico, ali, viu? A vassoura não passa ali há muito tempo. Porque nós temos agora aquele caminhão, né? Quem faz mais, a grande abrangência, e aí eu estou falando de um contrato que não é da gente, é um contrato da Infra. Herança, então, né? E é da infraestrutura que faz a gestão, então eu não conheço plenamente, só de algumas discussões que nós tivemos nas reuniões de secretário. Né? Mas aqui um abraço para o Fábio, inclusive, que é o nosso secretário de infraestrutura. Hoje, esses locais que não tem mais o ser humano, é feito por aquele caminhão que faz a varreção. Sim. Aquele caminhão, às vezes, ele não resolve, porque ele ajuda, mas não resolve. Mas tudo bem, vamos pular essa parte aí. Infelizmente, tem muito... E aí é o seguinte, o lixo que fica por ali, muitas vezes acumula de um dia para o outro, 2 dias, aí vem o vento, nós estamos numa época de muita ventania, e aí, meu amigo, só Papai do Céu para salvar a humanidade, né? Quando não chove, não cai no bueiro e não gera um outro problema. Outro problema. E aí o Batista vai lá e cata um pouquinho, mas só um pouquinho. Não dou conta de catar tudo ainda, não. Mas com o tempo, quem sabe. São 11h39, secretário conversando com a gente aqui na programação da 90.3 União FM. Olha, se você quer mandar pergunta, sugestão, inclusive, de repente você tem uma ideia legal, viu em alguma cidade, funciona. Nosso contato é o 3x19 24 80 35. A gente passa para o secretário. Com educação a gente conversa. Repito, hoje cedo um internauta escreveu aqui, ele foi educado comigo, ele não concorda com aquilo que eu escrevi. Eu falei hoje no rádio que eu sou contra o buzinaço que aconteceu ontem por conta da festa de São Cristóvão. Ele foi educado comigo, eu respondi a ele voltou a responder para mim aqui e está tudo bem, ele com a opinião dele, eu com a minha. E o secretário está aqui também. Se você foi educado com ele, você trouxer coisas que de repente possam agregar ao município, o secretário não é ignorante, pelo contrário, é uma pessoa culta, pessoa que ele já foi vereador, suplente de vereador, vai ouvir você com muita tranquilidade e nós também. Secretário, tem outras demandas aqui. As árvores, secretário, vocês conversaram sobre isso ou não? Sim, porque eles perguntaram, eles faziam acompanhamento, né? E aqui um abraço para a Lilian, que é a nossa servidora, que puxa à frente. Nós estamos fazendo a revisão do Plano Municipal de Arborização.
né? Está sendo feito todo um mapeamento dos, o termo que eu aprendi agora, né? Indivíduos arbóreos, que são as árvores, né? Para fazer esse acompanhamento e o monitoramento e possível substituição. Isso tudo vai estar dentro do plano municipal de arborização, porque o que acontece? Município com mais de 70 anos, então tem os indivíduos arbóreos, tem as árvores que vão ficando velhas mesmo, que tem que ser substituída. Mas não, isso é impossível fazer todas no mesmo período, da noite para o dia, senão nós vamos ficar com déficit de árvores no nosso município. Então, Marcelo, mas tem árvore que cai, tem mesmo, né? Justamente por isso. Então, o Plano Municipal de Arborização vai nos dar um panorama e vai nos apoiar para dar uma direção. Qual a região mais carente, qual a que precisa primeiro e tudo mais. Porque nós temos hoje um plano de arborização, né, Batista? Então, mas vem cá, agora eu vou cornetar, não você, tá? Mas vou cornetar a situação que eu sempre falo, até para errar o homem tem que ser coerente. Até para errar. Então é o seguinte, e há quanto tempo se fala nesse plano? Olha, eu tô na União, ou mais, eu tô na União, tô entrando agora em janeiro, eu entro no 11º ano, fecho 10 anos. Né? Agora dia 31 de dezembro, e vou para o 11º ano, não sei se eu vou, mas enfim, é assim que funciona. Rapaz, faz tempo que nós estamos conversando sobre isso. Mas, bom, existe um plano lá 2015, se eu não estou enganado, tá, Batista? Mas a cobrança é pela revisão dele, inclusive o promotor já nos cobrou, a Lilian já fiz algumas reuniões e eles estão fazendo a parte da legislação e eu estou acompanhando a parte que foi contratada uma empresa para fazer esse monitoramento. Então, a empresa concluiu o primeiro trabalho, a Lilian e o Vinícius, o pessoal está fazendo a revisão disso para apontar as incongruências, para eles fazerem a retificação, para a gente ter isso na mão. Aí a gente vai ter que sentar e olhar para as ações, porque não dá para ser qualquer árvore, não dá para ser de qualquer tamanho, tem que pensar em árvores que vão conseguir sobreviver, tem que ter um acompanhamento. Não adianta ir lá e plantar, igual a gente viu aí, um negócio desse tamanho aqui e achar que por conta própria vai sobreviver. Não é assim. Primeiro que está contra a regra, uma ação que foi feita aí, mas há um tempo atrás, está contra a lei, está contra as medidas mínimas, enfim. Então não é simples assim. Não é só plantar uma árvore. Não é só, exatamente. Concordo com você. Inclusive, na Parigô de Souza, que ali é meu caminho para tudo, né? Eu vejo as calçadas que estouraram, uma série de problemas por conta da falta lá atrás, de repente, um estudo mais aprofundado. Ou não é só isso, você também não pode ser muito duro com as pessoas. Era o que tinha na época também, Era né? o que tinha na época, era o que se esperava, que se acreditava, né? Que se acreditava que era o melhor para a época, né? Porque quanto mais tempo passa, e agora muito mais rápido, o estudo, a evolução, ela apresenta novas soluções, né? Então isso no passado é o que atendia, e a nossa cidade é linda pelos que fizeram. Exato. Aqui nós não estamos criticando por criticar, tá, gente? Exato. A Toledo é uma cidade, eu falo sempre, é uma cidade organizada e que a exigência vai ser cada vez maior para o gestor público, para todos nós. Sem dúvida. E é o que eu falo na posição de pessoa pública, de político, né, Batista? Sim. Se Toledo é o que Toledo é porque a nossa comunidade tem um grau de exigência diferente das demais comunidades. E é assim que a gente tem que ser mesmo. E a gente se colocar nessa posição é para buscar atender essa expectativa ou aceitar as críticas daquilo que não se atende, porque é aquilo que você disse, eu tenho uma linha de atuação. Às vezes não é aquilo que o indivíduo X, Y, Z espera, mas é aquilo que eu acredito, tendo em vista o que eu tenho para fazer, que é possível fazer e é a melhor maneira que se apresenta. Exato. Inclusive tem um histórico muito positivo aqui de Toledo, não soube até a presente data, dia 27/7 às 11h44 de 2026, já mudou para 11h45, que um prefeito foi denunciado por corrupção. Um vice-prefeito foi denunciado por corrupção. Exatamente. Não tem na história. Então, quer dizer, é sinal que as pessoas que estão no comando estiveram são sérias. Não agradaram?
Não concordamos? Aí é outra análise. Eu tenho que fazer uma parada. No próximo bloco, a Graciela me encheu de perguntas aqui. Ó, qual é o procedimento e o prazo para obtenção da autorização do Conselho para a utilização do fundo de 3.841.000? Os recursos do fundo de 1.979.000 já possuem projetos definidos? Os 4 milhões comprometidos para o estudo da galeria possuem prazo para conclusão? Ô, Graciela, viu? Não vai dar tempo dele responder tudo isso. Vai? No próximo bloco a gente conversa. Vixe, eu rolei aqui o mouse, que antigamente a gente chamava isso aqui de... não, mas tinha outro nome. Não, a gente tinha um apelido para ele, não vou lembrar agora. Camundongo. Camundongo, meu tempo, né? E aí tem mais perguntas aqui, tem perguntas sobre o aterro sanitário. A gente respira e volta já em Toledo, em Brasília, no Rio de Janeiro, 11h46. Secretário Marcelo Marques, secretário do Meio Ambiente, está aqui. Mas eu também tenho pergunta para o secretário de administração. Você chama ele lá para mim depois? Combinado. Se der tempo, a gente pergunta para ele também. Até já. Comece sua semana com muita economia no Almayer. Carne bovina moída de segunda, 27,98 o quilo. Coxa mole bovino peça ou pedaço, 37,90 o quilo. Coxinha da asa resfriada, quilo, 9,98. Queijo mussarela frimeza fatiado, 150 gramas, 7,49. Batata palito congelada lar, 1,5 kg, 14,98. Filé de tilápia Almayer, 800 gramas, 36,98. Almayer Supermercado. Curso de administração da FAG Toledo, você terá uma formação que irá te ajudar a desenvolver habilidades de gestão e liderança, auxiliando na compreensão e funcionamento das empresas, capacitando você para tomar decisões estratégicas e contribuindo para o crescimento e o desenvolvimento de qualquer empresa. Venha fazer administração FAG Toledo. Quem é do campo sabe que existe o tempo de semear, de cuidar, e só depois vem a época da colheita. É assim na lavoura, é assim também nas famílias que vivem da terra. Em Toledo, o amor pelo agro passa de avô para pai, de pai para filho. É por isso que o nosso agro tem essa força. Por trás de cada grão, de cada criação, tem um trabalho de gerações. Toledo e o agro, amor que supera o tempo. Prefeitura de Toledo. Toledo, somos todos nós. Olá, amigos da Rádio União, aqui é Olga Bongiovanni. Eu tenho um convite especial para você. De segunda a sexta, 13h, nos encontrarmos ao vivo para falar de tudo que você gosta. Saúde, bem-estar, aquela comida gostosa e informação de qualidade. E para sua semana ficar completa, no sábado, às 11h, a gente se encontra de novo na tela da KTV, canal 20.1. Porque falar com você é a nossa prioridade. Agora são 11h48, o secretário Marcelo Marques, ele está ocupando também o meio ambiente. O cara ganha R$35 mil por mês. Agora eu fiz as contas aqui. Avisa a população que isso não é verdade, porque senão eu tenho uma história engraçada então, sobre. Conta a minha sogra não sabia, ela não sabia que não ganharia em dobro, certo, né? E ela ficou inconformada. Como vai ocupar duas, vai responder por duas, os problemas de duas e não ganha pelas duas? Falei, não, sogra, é só um. Só uma. Daí ela vai falar, minha filha, larga esse homem que ele não é tão inteligente quanto nós pensamos. Depois dessa reunião familiar, vamos voltar ao programa. Ai, brincadeira, um abraço à sua sogra, deve estar nos assistindo, ouvindo agora. Minha querida, é só uma brincadeira pra gente descontrair um pouco que o tema é sério. Ó, pra você ter uma ideia, Marcelo, com relação à arborização, por exemplo, que eu tenho falado, que está demorada, um amigo, um ouvinte, escreveu o seguinte: bom dia, Batista, e ao secretário, né? Quando se ouve muitas reuniões, planos, projetos, né, a gente sempre espera fatos novos, objetivos, tal, mas tem demorado muito porque é muita teoria, aquilo que eu te falei, especialmente da arborização, né, Marcelo Marques?
Há muito tempo estou ouvindo isso. Entra governo, sai governo. E, infelizmente, há uma demora na execução do plano, né? E aqui eu preciso fazer defesa dos servidores, não é por falta de esforço e vontade, né? É porque estou há 4 meses agora fechando na secretaria e cheguei e me deparei, hoje nós temos um engenheiro ambiental, nós temos uma bióloga e nós temos um coordenador que tem que fazer licenciamento, que tem que fazer responder Ministério Público, tem que fazer a questão do acompanhamento do poluição sonora. Então é muita coisa para pouco braço, sabe, Batista? Então, entendi. o que a gente faz? Tem dado, porque o promotor tem nos cobrado bastante, então tem dado... Giovanni Ferri. Isso, o doutor Giovanni tem dado, se empenhado para ver se até final do ano tem algo mais concreto, né? Porque a gente consegue entregar algo até o final do ano. Então essa é mais ou menos a programação que nós temos com o nosso time. Mas é por isso, é porque são muitas frentes de trabalho que hoje se tem no meio ambiente e eu confesso que eu fiquei assustado de ver essa área, que é uma área que a gente precisa, assim que o município tiver oportunidade de aumentar, ampliar. Tá bom. Vamos pular então, a Graciela veio aqui e ordenou, pula sabe aqueles números lá, esqueça deles, né? Por enquanto, seu Batista, falei, sim senhora. Então vamos para o aterro sanitário. Não, a Graciela manda. Eu tô metido com 2 mulheres, 3 na verdade, né? Todo respeito, a Eliane, diretora, né, que é braba, você e a dona Regina, eu tô lascado. Então, vamos lá, secretário. Aterro. Lembro-me que quando vocês, governo municipal, assumiram, tinha alguns problemas lá. E um dos problemas fez com que não pudesse levar para lá mais os entulhos, uma série de coisas, né? Inclusive, sim, Toledo volumoso. Volumoso. Inclusive, o Toledo não tem uma legislação ainda, né? Hoje o volumoso que acontece? Volumoso. A gente recolhe o volumoso das casas, tem até um disque recolhimento, o resto de sofá velho, né? O Aguinaldinho geralmente que faz isso. Isso, nós temos lá. Tem uma galera que faz. Deles é o Aguinaldinho, o Guedes. Isso. E aí é levado para o aterro. O aterro tem um equipamento chamado, apelidado de Brunão, Bruno alguma coisa, que é o Brunão. Esse faz a tritura, né? Tritura tudo isso. E aí nós finalizou agora com a Paraná Ambiental de Cascavel o processo licitatório que eles ganharam, que nós vamos levar para a Paraná Ambiental. Então foi regularizado desta maneira, porque nós não temos local adequado no nosso aterro para depositar o volumoso. Então a parte do volumoso foi resolvida dessa forma. E aí é mais uma despesa para o município, mais né? uma despesa para o município. Porque eu tenho que contratar uma empresa e ainda levar. Exatamente. E outra frente que nós estamos atuando no município, nós temos a questão da célula. Então a nossa célula tinha uma expectativa em anos, que não me recordo, acho que eram 5 anos, mas como aumentou a população e tem aumentado o volume de lixo, digamos assim, por quê? Quando contamina o reciclado, a associação que lá está não consegue aproveitar. Quando ela não aproveita esse reciclado, tem que ir para a célula. Correto. Né? Então por isso que a gente tem se esforçado para melhorar a questão da coleta do reciclado. Para separar bem. Uma discussão que a gente tem feito, e aí demanda de planejamento e orçamento, inclusive, é aumentar a quantidade de dias do reciclado. Reciclado passa na casa de todo mundo. Tem gente que não está passando mais. Não, reciclado passa. Nós temos um site de Toledo dos Dias, uma vez por semana. Uma vez por semana é o dia da coleta do reciclado. Nós gostaríamos e pretendemos, pensando no futuro, aumentar para 2 vezes por semana, porque o reciclado hoje nas casas aumentou muito. Muito. Né? Fim de semana é uma loucura. Tananá, né? Então aumentar para 2 vezes na semana para vir de melhor o reciclado separadinho na casa, ele chega melhor para a associação. Isso vai aumentar financeiramente para a associação e melhora a questão da célula. Por quê? Tem lógica, porque assim, o que acontece? Eles passam uma vez só, o cara joga, aí coloca lá, deposita, Isso. né? Aí de repente
não há o recolhimento em seguida, aí o povo começa a jogar outras coisas, né? E coloca lá tá aqui, eu não vou ficar segurando essa sacolinha até semana que vem. Exato. Aí coloca junto com o orgânico. Exato. Então, mistura e vai parar na célula. Nós vamos ter que fazer uma nova célula, nós já estamos nos estudos, já tem projeto dessa nova célula, estudo técnico preliminar. Lá mesmo? Lá mesmo, ao lado, porque o projeto da célula do aterro, ela compreende 6 etapas. Então nós pegamos a segunda etapa, atualizamos o orçamento, fizemos tudo técnico preliminar todo o faseamento do processo licitatório, logo nós vamos ter que lançar essa licitação. Que é caro, é na casa dos 9,5 milhões de reais. Então, Marcelo, vai ter que gastar mais 10 milhões para enterrar lixo? Vai ter que gastar, sabe? Então, todas essas frentes que a gente tem feito para tentar melhorar e otimizar a utilização da nossa célula na Terra. Teve um problema também na oportunidade que vocês assumiram o governo sobre a manta, né? É manta que fala sobre... A manta. Teve um rompimento de manta, mas isso a Luciana resolveu resolveu lá. Tá. Questão do chorume, a Graciela me pergunta aqui, quais são os principais fatores que levaram ao acúmulo do chorume? É o acúmulo de lixo, foi isso? Não. Tem uma ET que ela operou muito pouco tempo lá. Tá. Né? Tem a operação do Maete que esse imbróglio ainda não está totalmente concluído. Correto. Que essa ET que não está em operação. Entendi. A ET não operando, não recircula e o chorume se acumula. Entendi. E o chorume é algo que tem que ser tratado. Tem que ser tratado. Então, senão ele contamina o solo, não é isso? Isso. Então tem um armazenamento de chorume dentro do aterro hoje que a gente está buscando os mecanismos para fazer um processo licitatório para fazer o tratamento do chorume. Secretário, eu sei que em 4 meses você é muito inteligente, aprendeu muito sobre meio ambiente. Eu só procuro recolher, quando estou na caminhada, separar e, enfim, fazer a minha parte, que é bem pequenininho, mas eu estou fazendo a minha parte. Essa questão do lixo aqui em Toledo, não tem como se aproveitar em forma de gás o lixo? Aí é uma outra avaliação, por isso que eu queria aproveitar o lixo para fazer gás. Terceiro, sim, tem gente que diz que dá para queimar, tem gente que diz que dá para fazer gás. Não é core do município. Como eu enxergo isso? Tem que entregar para a iniciativa privada, para o município gastar o menos possível com lixo, digamos assim, que já é ganho. Mas qual a melhor alternativa? E aí é o meu desejo. Eu fui atrás de um professor que resolveu a questão do lixo no Distrito Federal, mas o orçamento dele veio muito alto. Então, meu desejo é que alguém venha, faça um estudo e me apresente soluções para ver qual é a linha que o município vai atuar. Né? Porque, por exemplo, essa ET, quem fala historicamente a respeito dela, ela operou muito pouco tempo porque não é simples operar uma ET que é um modelo de lá de... Me fugiu o termo técnico, mas enfim, são operações complexas, Batista, que como não é o principal atividade, vamos dizer assim, do município, o ideal é que não fique na mão do município. Entendi. Sabe? É alguém especializado, né? Exatamente. Digamos que nós tenhamos uma grande indústria e você juntos sócios para fazer xícaras. Eu gosto da xícara do Almaia aqui, que está aqui, né? A nossa especialidade não é limpar a fábrica, né? Exatamente. Nós vamos contratar, terceirizar para limpar. Exatamente. É isso, a ideia é essa, né? Assim, de maneira aleatória, eu fiz uma observação. Mas é isso, né? O município tem que se concentrar em entregar infraestrutura adequada, se concentrar em entregar educação de qualidade, saúde da melhor maneira possível, a baixa complexidade que nós temos avançado tanto, e tantas outras frentes. A questão do aterro eu enxergo cada vez mais porque é extremamente complexo e ele é moroso, digamos assim. Eu não consigo enxergar como ser um core de exclusiva responsabilidade do município. Entendi. O secretário falou 2 ou 3 vezes a palavra ET. É estação de tratamento de efluentes industriais, por exemplo. Né? Nesse caso, o nosso efluente é o chorume do lixo. Isso, exatamente. Que envolve daí vários outros setores ligados ao meio ambiente. O ouvinte mandou uma mensagem aqui, estamos encerrando a conversa com o secretário de meio ambiente, mas ainda tem uma conversa com o secretário de administração, na esquina da prefeitura, lá perto do prédio de vocês.
Haviam 2 containers, um marrom e outro amarelinho, retiraram. Um deles, inclusive, estava ocupando uma vaga de Estacionamento, né? Os 2 vagas de estacionamento, mas um era ou era de deficiente ou era de idoso. Foi uma solicitação da circunvizinhança, porque esse especificamente estava na frente da sorveteria que abriu. E aí é o seguinte, aí o morador está dizendo aqui que tem um na esquina, um azul lá, mas é de um condomínio lá, e sozinha não dá conta. É na Raimundo Leonardo Comirante Barroso. Tem um do prédio, né? Que aí é uma outra discussão que é uma discussão mais delicada, mas assim, tem muitos prédios que inativaram os seus lixeiros, né? Porque os containers, eles são para uso comum, não de exclusividade do prédio. Coletivo. Mas aí não dá, né? Sim. Então os prédios não deveriam desativar completamente suas lixeiras, né? E esse aqui, no caso, ele tem, mas agora ele que está suprindo o todo, né? Exatamente. Você vê que nesse caso é uma inversão, né? Exatamente, porque se a gente pegar lá a cidade de Maringá, por exemplo, cada prédio, cada condomínio tem o seu. Aí eles ainda fazem um recorte na calçada, é uma forma diferente de tratar. Mas é algo que a gente tem discutido se não vai ter que fazer o aumento desses amarelinhos do orgânico nessa região. Perfeitamente. Secretário, são 12 horas e 1 minuto. Agora deixa o secretário de Meio Ambiente do lado e vamos conversar um pouquinho com o secretário de Administração. Combinado. Coisas poucas, tá? Rapidinho, vou liberá-lo para o almoço. Eu levantei de uma questão aqui e fui acompanhado por alguns ouvintes, inclusive, que mandaram mensagem aqui. Não vou me recordar quem e quando, mas foi no governo atual. Surgiu a informação aqui no Acontece que poderia haver, acho que foi o Balnei inclusive, a possibilidade de se criar, após estudo, após levantamento, que algumas secretarias, alguns departamentos ficassem operando durante o almoço em forma de plantão. O Balnei opera, inclusive. A Fazenda hoje opera no almoço em forma de plantão. Isso seria possível, porque explico rapidamente, se é que preciso contextualizar, mas o amigo é inteligente. Tem muitas pessoas que trabalham de segunda a sexta, no horário comercial, né? Você sabe qual é, e não é o da prefeitura, aquele batidão. Ele tem, de repente, 1 hora de almoço, tem que ir para casa, não tem que ir para casa. Aí, meio-dia, tô liberado, não vou almoçar hoje, vou à prefeitura. Não consigo resolver as coisas. Eu gostaria que você falasse sobre isso. E funcionou, a gente tem acompanhado, funciona muito bem. A Fazenda tem o plantão, que é o principal atendimento, né? Porque tem muitas áreas que vai ser via protocolo. E hoje protocolo, se é protocolo no site, se é protocolo online, né? Mas aquilo que demanda atendimento presencial, um dos principais é a Fazenda. Correto. E o tem funcionado, então. Isso, tem funcionado sim. E já tem vários meses já, Batista. Porque ele disse que havia a possibilidade. Aconteceu. Então foi efetivado e a gente tem visto que a população procura, tá? Porque é justamente isso, né? Eu, quando trabalhava na prática, muitas coisas eu resolvia na hora do almoço. Perfeito. De repente, ver outros setores, né? De repente, plantão, né? Fora de escala, né? Protocolo, por exemplo. Protocolo, depende de que é protocolar, não consigo. Porque muitas pessoas têm dificuldades em acessar internet, celular, ainda mais quem passou dos 40, né? Às vezes tem dificuldades. De repente pensar nisso para fazer um teste, olha, esse fim de semana, aliás, essa semana, aliás, não fim de semana, no almoço, de repente. Tá bom, secretário, eu vou deixar o amigo almoçar, né? Prazer, Batista. Manter o peso, né? O peso, Esteve na Industrial ontem, na festa? Sim. A gente participa por ser minha paróquia lá, participo já tem alguns anos já. Tranquilo, a gente tem né? Mesa da família lá, uma bela festa, a gente fica sempre muito O clima feliz. Colaborou, não estava muito quente, nem muito frio. Exatamente, festa mais uma vez sucesso. Teve um ano que eu vim há 13 anos, exato, lembra como se fosse hoje há 13 anos, eu vim para uma festa industrial, o Alcides que está agora no comando aí, e estava tão frio que, como diz o povo, o costelão taiava, né? A banha ali. Sim, aí é ruim, porque não. Tava com, mais uma vez, qualidade absurda. Mandar um abraço pro Kiko, que é um dos assadores lá. Tava muito bom o costelão. É sempre muito bom lá. Muito bom, né? Não é porque é minha paróquia não, mas é sempre bom, assim, bem organizado. Obrigado pela presença, secretário. Alegria, Toma à disposição aí, que tomara que as coisas andem da melhor maneira possível. Deus quiser, vai ser. A gente tem buscado correr e trabalhar, e é uma alegria poder participar nessa construção da nossa cidade. Um abraço para ti e para toda a comunidade. Conversei com o secretário Marcelo Marques, secretário de Administração e do Meio Ambiente. Tem que fazer essa pergunta, não posso. Agora o Tico e o Teco vai, faça. Quem tem te dado
mais trabalho? Administração ou meio ambiente? Meio ambiente. Meio ambiente, Meio né? ambiente, Até porque o meio ambiente você precisa entender algumas coisas também, né? Sim, a gente tem que... Eu falo, eu não entendo nada de meio ambiente. O que eu entendo e consegui falar é por causa das 120 dias, né? Eu sou mais da linha de administrar mesmo, mas tem sido um desafio e uma alegria poder resolver alguns problemas que lá... E o prefeito falou até quando você vai ficar? Não, nós não fizemos esse combinado, porque eu falei para ele, prefeito, eu entro sim, mas tem que me dar tempo para resolver, porque senão fica parecendo que eu sou incompetente, né? Foi bem. Então ainda não fizemos um combinado, não. Valeu. Conversei com o Marcelo Marques, que é suplente, né? Não. Nós fomos o oitavo mais votado, mas o partido não fez cadeira. É verdade, é lamentável. Agora eu lembrei. Faltaram alguns votinhos, né? 113. Você fez bastante voto, né? Fiz 1.428, graças a Deus e à comunidade. Tá bom. Parada, a gente volta já.